que está aí nos assistindo. Apesar de não vê-lo, não vê-la, nós estamos com saudades da presença, em breve estaremos juntos. Não podemos esfriar, não podemos esmorecer, temos que perseverar. Amém, queridos? A jornada é grande, não desanime, tá bom? Não desanime. Por isso que é bom estarmos juntos, muito unidos na presença do Senhor. Apocalipse, capítulo 10. É isso o microfone? É isso? Tá, então vamos lá, para não ter que usar. Capítulo 10, agora tem que regular aqui, está um pouquinho de Apocalipse. Vamos fazer a leitura. Hoje eu quero dividir essa parte do texto. Capítulo 10, verso de número 1 até o verso de número 8. E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram, os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo, que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. E a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Pai querido, nós queremos dedicar esta palavra a Ti, é Tua, mas que o Senhor use-a para falar conosco, abra o nosso entendimento. Antes de pregar, eu queria orar para que o Senhor traga um batismo de revestimento do poder do Espírito sobre as nossas vidas. Nós não queremos estar frios, nós não queremos ouvir a Tua palavra, estar na Tua casa desfalecidos, desanimados, abatidos, destruídos, derrotados. Não, Senhor. Nós somos um povo mais que vencedor. Nós somos o povo mais feliz da terra, como dizia Demo Shakari, fundador da Adonep. Povo mais feliz, povo mais alegre. Povo que não olha as circunstâncias, que não olha o que está diante dos seus olhos, mas olha para as promessas, para a fé em Cristo. E por isso nós oramos para que o Senhor tire de nós estas vestes de tristeza, de choro, de pranto, de opressão, de medo, de desespero, e troque as nossas vestes e nos dê as vestes de justiça, vestes de alegria, vestes de regozijo, vestes do Teu amor, da Tua justiça, da Tua compaixão, do Teu recede, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Por isso, venha nos banhar nesta manhã. Venha tirar sobre nós todo espírito de cegueira espiritual, de religiosidade, de legalismo religioso, de incredulidade, e colocar sobre nós o óleo, o azeite fresco da última hora. O azeite que nos dará discernimento, o azeite que nos dará clareza, compreensão destes dias, desta última hora, das trombetas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, edifique a Tua igreja, sopra o Teu Espírito sobre a nossa vinha, sobre a Tua vinha, sopra o Teu Espírito sobre este lugar. Enquanto ouvimos a Tua palavra aqui, que pessoas sejam curadas, que a Alessandra, que nos ouve agora, seja curada, que a Patrícia, esposa do Esdras, seja curada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que pessoas que entraram aqui enfermas sejam curadas,
Que cadeias sejam quebradas, medo, depressão, pânico, angústia, desespero, sentimentos que nos oprimem, que nos afligem, que essas cadeias sejam quebradas, que essas coisas sejam tratadas devidamente na cruz, pela obra do Teu Espírito em nosso homem interior. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, fala conosco, dá-nos um coração de adorador, um coração apaixonado por Ti. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Nós chegamos a um capítulo muito importante do livro do Apocalipse. Até aqui nós estudamos os selos, estudamos as trombetas, e agora nós estamos para entrar na 7ª e última trombeta. A 7ª trombeta não é diferente do 7º selo. O selo, o 7º, o número 7, vai abrir o 7º selo, as trombetas. E a 7ª trombeta descortina os 7 cálices da ira de Deus. Mas há um grande perigo de estudar o capítulo 11, que hoje à noite eu vou tentar começar no capítulo 11. E ainda não vou falar sobre a 7ª trombeta, estou pensando em deixar para o pastor Felipe. Brincadeira, ele dá risada porque eu jogo para ele os pepinos, porque são os textos. Mas, na verdade, não é proposital, né? É circunstancial. Ele sempre pergunta, o que é que você quer que eu fale? Eu digo, fale sobre isso. Mas, na verdade, o texto da 7ª trombeta é que a 7ª abre e descortina as 7 taças da ira de Deus. E por isso não é nada agradável aos nossos ouvidos e agradável ao nosso coração. Mas como nós temos visto, precisamos estudar toda a Escritura. Essa pandemia que nós enfrentamos e um pouco do prelúdio, do pânico, do desespero de muitas pessoas, é um prelúdio para nós entendermos quando grandes catástrofes e juízos de Deus vierem sobre a terra. Eu tenho muito medo de falar estas coisas, porque quem não me conhece pessoalmente pode generalizar e achar que nós somos pastores da linha do terrorismo, do legalismo. Mas eu quero dizer a você, você que é empresário, você que é estudante, você que é autônomo, por favor, lembre-se do que eu vou dizer. A Bíblia diz, quando tudo estiver em paz, eis que repentinamente virá a destruição. E é isso que me preocupa. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado quando o mundo achar que nós vamos voltar a uma nova dimensão e as coisas se arrumando. E nós precisamos se arrumar, porque nós precisamos viver a vida. Nós precisamos viver a vida. Mas nós vamos viver a vida com Deus, com Cristo regindo a nossa vida. Mas eu tenho me preocupado nas minhas orações quando os juízos de Deus chegarem. Eu reconheço que uma boa parte da igreja não está pronta. E reconheço mais ainda que meus familiares, nossa nação e as nações da terra não estão prontas. O resultado disso será uma grande blasfêmia e um grande questionamento que a humanidade fará para com Deus. Por isso, não fique assustado, eu tenho que pregar o Evangelho, a Bíblia diz isso. Eu não sei quando, eu não posso fazer afirmações, eu não posso fazer análises conjecturais de que tal governante, tal premissa, tal economia, tal situação é o prelúdio para o governo do anticristo. Não, nós não estudamos essa linha. Nós sabemos que juízos virão. Mas alguém está sentado no trono, que governa todas as coisas. Alguém que cuidará da sua igreja, que cuidará de mim, cuidará de você. Deus não terá compromisso com aqueles que não têm compromisso com eles. Deus guardará os seus. Deus guardará os eleitos. E não é porque somos eleitos que somos melhores. A responsabilidade aumenta. João vai comer esse livro, um rolinho. No capítulo 5 ele vê um rolo. Aqui é um livro pequeno, possivelmente trazendo os juízos de Deus. Ele diz que é doce ao seu paladar, mas é amargo em seu estômago.
O Evangelho, quando nós abraçamos, é o maior tesouro que nós temos. O Evangelho é a maior riqueza. A graça do Evangelho é o maior bem e a riqueza que temos, que é Cristo. Cristo é tudo. Nele repousa toda a plenitude da divindade. Nele estão escondidos todos os mistérios, os tesouros inescrutáveis de Deus. Ele quer se revelar. Mas esse tesouro, que é doce, trará como consequência uma sociedade que se levantará contra nós, que já se levanta, que não nos aceita, que nos acha medíocres, cegos, ignorantes e gentinha. E isso mostra a grande perseguição que enfrentamos, a rejeição dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos familiares, do trabalho. É amargo. E eu convido você a perseverar nesse Evangelho, a abraçar o Evangelho, a amar o Evangelho. Não ter as motivações erradas no Evangelho, mas encontrar em Cristo a verdadeira motivação. O capítulo 10 nos chama uma curiosidade que nós estamos estudando aqui, precisamos ter muito cuidado. O versículo 1 fala de um anjo forte. Queria que você marcasse na sua Bíblia. Dependendo de quem e com quem você vai estudar Apocalipse, é possível que tenha perigo à vista. Eu fiz um estudo com os adventistas assim que eu me converti. Eu não tinha igreja ainda lá em Maceió. Ainda bem que Deus me deu discernimento. Eu só fiquei 2 meses. Muita coisa que não tem base bíblica. Muitos argumentos e discussões ali presentes naqueles textos que foram apresentados que não tinha muita base. E eu pude ver uma forte ênfase que eles dão a anjos. Anjo Miguel, anjo Gabriel. Em alguns capítulos de Daniel, o arcanjo Miguel é chamado pelos adventistas de Cristo. Quem é esse anjo forte? A pregação de hoje eu quero falar 9 aspectos sobre esse anjo, a forma como esse anjo se posiciona, e já digo de antemão que esse anjo não é Cristo. Mas no final eu quero fechar com 3 ações que esse anjo fará, anunciando o que Deus executará de juízo nas taças do juízo dele sobre a terra. Portanto, já deixo claro que esse anjo não é Jesus. Porque se o anjo for Jesus, o verso de número 6 tem alguma coisa errada. Diz o verso 6 que ele jurou, o anjo jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então o anjo não é Deus. O anjo jurou por Deus. Então esse anjo vem fazer algo aqui, quando a Bíblia diz que ele é forte, porque ele é forte. E eu queria deixar muito claro que mais de 60 vezes a palavra anjos aparece em Apocalipse. 60 vezes, há mais de 60 referências aos anjos no livro do Apocalipse. Há pessoas que não creem em anjos. Vocês estão lembrados dos saduceus? Eles não criam em anjos. Eles não criam na ressurreição. Os fariseus criam. Mas a Bíblia também nos diz em Hebreus 1,14, você pode ler, Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Preste atenção, eu estou ensinando a igreja. A igreja não ora dando ordem para anjo. A igreja ora a Deus em nome de Jesus e Deus envia anjos. Não fique dando ordem para anjo. Quando eu peço a Deus, eu faço assim: Senhor, envia os teus anjos. Mas eu não posso falar com anjo. Já tivemos uma igreja no Brasil, que eu nunca frequentei nem congreguei, mas eu li em jornais e revistas, que o pastor colocava uma cadeira para o arcanjo Gabriel. Aqui, vazia. E outra para o Miguel. Esqueceu a de Deus. Que na verdade ele tem todo o universo para se sentar, mas ele se assenta no trono e no nosso coração. Então, o Salmo 103:20, que eu vou pedir que coloque na tela, Salmo 103:20, diz que os anjos são ministros. Vai ser colocado aí na tela, e você entenderá
a importância dos anjos. John Stott dizia em seus livros que um dia nós veremos na eternidade o que os anjos fizeram por nós. Eu estou vendo ali a Juliana do Gustavo, que eu estava com saudade, era o casal que eu estava lembrando de falar e eu esqueci de vê-los, de citar o nome deles. E eu estou vendo ali a Juliana falando assim, lembrando dos gêmeos, né? Ela tem gêmeos, o Samuel e a Manu. A Manu está aí? Eu não estou vendo ali a Manu. A Manu está ali. Então, veja, eles não vão orar por anjo da guarda. Eu, na fase de infância, eu orava pelo meu anjo da guarda, mas não tem anjo da guarda. Não existe anjo da guarda. Os anjos acampam-se ao nosso redor, mas não tem oração pelo anjo da guarda. Isso é misticismo. Isso é até uma distorção daquele anjo que apareceu naquela casa de oração de Maria, quando Pedro, que estava preso, chegou à casa, depois que a igreja orou, e um anjo chegou com a aparência de Pedro. Então, a igreja romana usa esse texto para dizer que é o anjo da guarda. Eu, graças a Deus, que até esqueci a oração do anjo da guarda. E eu respeito quem faz, mas eu entendo que nós somos aqui um povo que ama as Escrituras e confere com as Escrituras, porque não é o que o pastor fala, é o que a Bíblia diz. As Escrituras dizem. Portanto, vamos anotar aqui os 9 aspectos desse anjo, e esses 9 aspectos vão ressaltar ações de Deus por meio desse anjo. Veja que interessante. O primeiro aspecto do anjo, né, é que esse... Oi? O Salmo 103. Vamos ler juntos aí? Você está vendo na tela, você que nos assiste, vamos dizer? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Olha quem são eles. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, os anjos obedecem. Os anjos são servos de Deus e são ministros nossos para nos servir. Ok? Mas os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Somente eu e você fomos criados à imagem de Deus. Deus não se relaciona com anjo. Deus não chama anjo para ir na Romana tomar um chazinho com biscoito inglês. Deus gosta de gente. Deus gosta de pessoas. Hello? Deus produziu anjos, essa história de Fordismo, né, do Henry Ford, que criou a produção em série, a gente vê isso no filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, produção em série, isso Deus fez com os anjos. Então, o Fordismo, quando o Henry Ford chegou na eternidade, ele deve ter feito assim, ops, Deus já tinha feito. Então, veja, sabe por quê? Porque Deus criou anjos em série. Agora, homens, Ele criou um casal, para gerar homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, e que estes homens o buscassem e se relacionassem com Ele. Deus não criou anjos para adorá-lo. Portanto, o primeiro aspecto é que esse anjo desce do céu envolto em uma nuvem. Veja o versículo 1. Envolto em nuvem com arco-íris. Envolto em nuvem. E você vai ver várias passagens da Bíblia, inclusive Apocalipse 1:7, que Jesus descerá nas nuvens. Ele virá. Então mostra esse anjo, ele habita no trono de Deus, ele recebe um comando de Deus e ele ressalta que o Filho do Homem virá ladeado por milhares e miríades de anjos, um exército celestial que virá com ele sobre as nuvens. Apocalipse 1:7, por favor, coloque na tela o capítulo 1, verso 7, mostrando para nós quem é Cristo vindo como Filho do Homem. Diante das nuvens, ele vem com as nuvens, e esse anjo está envolto em nuvem, embora ele não é Jesus. Várias passagens, a nuvem que conduzia Israel no deserto, lá no livro de Êxodo, de Levítico, uma nuvem guiando. Em Êxodo 24, versículo 15, Deus foi visto numa nuvem, quando a presença dele desceu lá no Monte Sinai, e também em Êxodo 19, versículo 9. A Bíblia diz no Salmo 104, verso 3, que Deus faz das nuvens a sua carruagem. A rodovia Bandeirantes são as nuvens. Deus faz da sua carruagem. O segundo aspecto desse anjo forte que nós aprendemos aqui, é que ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça. Veja o versículo 1. Envolto em nuvem com arco-íris.
por cima da sua cabeça. Esse arco-íris, ele aparece no capítulo 4. Eu quero dizer que o arco-íris não é um arco de 7 cores que alguns se apropriaram no mundo contemporâneo. Movimentos sociais que se incorporaram o arco-íris. O arco-íris tem 7 cores. Ele aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis, capítulo 9, quando Deus jurou a Noé que nunca mais haveria juízo com as águas sobre a terra, um juízo universal. Pode até haver juízo local, regional, universal não. E todas as vezes que o arco foi visto, era para Deus se lembrar do pacto e da aliança e do juramento. Quando você olhar para o arco-íris, lembre-se, Deus jurou. Lembre-se, Deus é fiel. Deus é fiel à aliança. Deus é justo e fiel à aliança. E ainda que os homens se apropriem do arco-íris e digam que é uma logomarca e um discurso de um grupo social que reivindica aí certas práticas, nós respeitamos, mas entendemos que esse arco é do Senhor. Ele só aparece em meio à chuva, com os raios solares. É Deus lembrando algo muito sério para a humanidade. Eu suspendo o meu juízo em meio à minha misericórdia. Eu poderia estender esse juízo, Noé, mas eu levanto o arco e eu juro, porque eu tenho um pacto, eu quero cumprir a minha aliança. Eu falei para Adão que eles cresceriam e se multiplicariam sobre a terra e governariam sobre a terra, e eu interrompi em função desse juízo, mas a minha misericórdia triunfa sobre o juízo, e o arco é para nos lembrar da aliança, do pacto, da misericórdia, de um Deus que fica irado, mas que se move em compaixão e em recede. O terceiro aspecto desse anjo, agora, é que ele tem o rosto como o sol. Ele tem o rosto como o sol. Veja, ele não é Jesus. Cuidado com quem você vai estudar Apocalipse. Ele não é Jesus. Os nossos estudos aqui, do pastor Felipe, nós nos pautamos em vários autores, muito equilibrados. Já pegamos até um autor que tivemos que conversar antes, porque esse autor, que é muito bom, ele cita lá em um dos capítulos, a opinião dele, que eu discordo totalmente, que um dos anjos lá, um anjo que aparece no capítulo 6 de Apocalipse, esse autor diz que esse anjo é Jesus. E eu falei, como pode ser? Se ele é aquele que é o cordeiro, que vai abrir o selo, e o primeiro selo que aparece, um cordeiro, é Jesus. Então, ele é o autor dos selos, desata os selos, e o primeiro selo é ele mesmo? Não, é o anticristo, é a falsa paz. É essa paz mundial que o mundo tanto almeja. Então, cuidado quando você estudar a Bíblia, e cuidado, e esse é um perigo muito grande na igreja brasileira, porque existe um movimento neopentecostal, pentecostal, que tem uma visão exacerbada, muito grande de anjo. Tem crente que só dá glória a Deus no culto se alguém chegar aqui, a irmã Rita, pegar o microfone e dizer assim, eu vi um anjo. E tem que ter uns 10 metros de altura. E se ele não tiver muitos metros, aí é muito fraquinho, irmã, esse anjo. A Denise fez um trabalho ali no presídio, na época, e ela contava que ela ficava assustada, porque as pessoas, ela chegava ali com a Bíblia, né, junto para dar a palavra, feedback das pessoas assim, parecia que era algo imprestável. Mas chegava um e dizia, irmão, há um anjo aqui nessa cela, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ela pegava fogo. E esse misticismo é muito presente na nossa cultura brasileira. E, por favor, eu não sou incrédulo em relação a anjo, não. Eu aprendi na Bíblia que Paulo também recebeu um anjo lá no navio que se arrebentou. E o anjo disse para ele, você vai chegar em Roma, o navio vai se quebrar todo, mas todas as almas estarão garantidas. E você vai dar o seu testemunho em Roma. Paulo não ficou lá. Olha, irmão, foi um anjo de 4 metros de altura, umas asas, pareciam asas do avião da Latam, tudo isso. Não. Paulo não dá ênfase a anjo. Ele entendia muito bem Hebreus 1,14, embora não foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, mas ele entendia que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Então, esse anjo agora, ele tem, no versículo de número um sol, o rosto como um sol. Versículo 1, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Então, quando você olha rosto como o sol, não tem como deixar de lembrar do capítulo 1, a primeira visão do Apocalipse. Volta comigo para o Apocalipse 1. Por isso que alguns afirmam que é Jesus, mas não é Jesus. Existem hierarquias de anjos. Por isso que eu falei, você vai ficar muito surpreso quando chegar lá na eternidade e ver os anjos. Tá bom? Eu tenho uma experiência de uma irmã em Maceió, que ela me chamou muita atenção, e eu costumo dizer que eu falava, rapaz, a irmã não fica contando para todo mundo isso não. E ela tinha realmente visões, eu acredito. Ela contava uma vez que realmente o carro veio e quase a matou, atropelou. É ali onde hoje é a catedral, sempre foi, né, a catedral de Maceió. Tem uma descida onde é a Câmara dos Deputados do Estado, e ela é uma descida muito curtinha ali para quem vem do mercado. Eu já passei por aquela esquina. E ela quase ia sendo atropelada, porque os carros vinham na outra rua com muita intensidade. E ali, se você não vigiar, o nível da calçada, o espaço, só cabe esse pé aqui, na calçada, não tem mais espaço. Então, se você vier ali com muito ímpeto, você pode passar e o carro passa. E ela contou para mim, eu acreditei, porque eu conheço a vida dela. E ela falou assim, que um anjo a chamou pelo nome, ela disse que era um ser muito bonito, ela disse que conseguiu olhar o rosto e viu assim uma beleza muito grande naquele anjo, e ele fez assim, fulana, e chamou o nome dela, não quero citar o nome, nós estamos falando ao vivo, e ela olhou, quando ela olhou, ela disse, pastor, não tinha carro algum ali passando. Era possível de eu avistá-lo, se ele caminhando ali na rua, na avenida do outro lado, mas ele sumiu imediatamente. E quando ela tentou olhar, ela viu um rastro de fogo. E ela lembrou de Elias, que viu, de Eliseu, que viu Elias subindo o quê? Como carruagens de fogo. Então, é mais ou menos isso. E ela falou, e aí eu termino a minha fala, o que chamou a atenção dela, eu nunca vi alguém falar isso, que o anjo a chamou e fez assim para ela. A piscadela, né? Quer dizer, como quem diz, eu estou te protegendo. Eu estou te dando livramento. E eu fiquei só na dúvida, será que o anjo deu essa piscadela? Né? Deve ter dado. Né? Agora, é porque nós somos muito maliciosos. Já vamos pensar com outro olhar. Ela era casada, né? O marido dela é médico, já morreu. Mas eu lembro desse testemunho. Então, não fica dando ênfase a anjo. Vamos para o essencial. O essencial, no capítulo 1, diz, no versículo de número 14, que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos, leiam, como chamas de fogo. Essa era a visão que João viu de Jesus. Ele teve de Jesus. Agora, esse anjo forte, lembrem-se, esse anjo, possivelmente, estava na presença de Deus. Sabe o que vai acontecer comigo, com você? Nós vamos ser parecidos com Cristo. A imagem. Então, esse anjo, de tanto estar na presença de Deus, a luz era como o sol. Mas ele não é Deus. Ele não é Cristo. Avancemos agora, voltemos para o capítulo 1, capítulo 10 de Apocalipse. O quarto aspecto é que esse anjo tem as pernas como colunas de fogo. É interessante. Capítulo 10, verso 1. E ele tem as pernas como colunas de fogo. Ou seja, aonde ele pisa, queima e purifica. Aonde esse anjo chega, queima e purifica. Vocês estão lembrados de que o anjo chegou a tocar em Isaías, no capítulo 6, e quando ele tocou as brasas do altar, do trono de Deus, na presença de Isaías, o que ele disse? Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Purificou Isaías. Portanto, esse anjo que não é Cristo, mas é um anjo forte, que está na presença de Deus, recebe essa autoridade de Deus para trazer uma revelação muito importante que nós vamos estudar aqui ao término dessa mensagem. O quinto aspecto é que esse anjo tem na mão direita um livrinho.
A Bíblia diz livrinho. Eu estava olhando a Bíblia ontem em espanhol e inglês. A little scroll em inglês. Um pequeno livrinho. A little. E lá na Bíblia, no Apocalipse 5, não é um livrinho, é um rolo. Quem é digno de abrir este livro? O conteúdo desse livrinho aqui do capítulo 10 é diferente do conteúdo do capítulo 5. Pouca coisa. O capítulo 5 mostra, veja o capítulo 5, fala de um rolo. Um rolo. É um anjo forte também, versículo 2, eu vi um anjo forte, capítulo 5, verso 2, que proclamava, quem é digno de abrir o livro? Esse é o livro da redenção. Esse é o livro do plano de Deus. Esse é o livro do plano perfeito. Que eu e você precisamos entender qual é o plano perfeito de Deus para a criação, para a redenção. O manual que nós chamamos. Não é a Bíblia, não é o livro da vida, esse livro aqui do capítulo 5. Mas quando você vai comigo para o capítulo 10, ele diz que ele viu um livrinho. Verso 2, vamos ler? E tinha na mão um livrinho. É o diminutivo. Aberto. E possivelmente nesse livro, o Chagas está ali prestando atenção, tem um livro, nesse livrinho, tem o quê? Os juízos que também fazem parte do grande livro. Porque o grande livro lá do Apocalipse 5 fala do plano da redenção. Mas como os homens não darão ouvidos ao plano, dentro daquele livro maior também tem as taças da ira de Deus. Vocês estão lembrados que nós estudamos os selos e as trombetas? Qual foi a última reflexão da sexta trombeta? E os homens não se arrependeram dos seus caminhos. E porque os homens não se arrependeram, Deus trará um juízo mais severo às taças, que lembrarão a mim e a você as pragas do Egito. Portanto, o que está no livrinho, eu vou falar hoje à noite. Aí você vai, ou você nos assiste, ou você nos acompanha aqui, mas o livrinho, ele diz assim, era doce na minha boca, como mel, mas amargo no meu estômago. Significa que a mensagem que esse anjo forte vai trazer, e nós vamos ler daqui a pouco, diz, agora basta. Agora cessou a minha misericórdia. Agora eu trarei o juízo sobre a terra. Deus não tem prazer em juízo. É bom lembrar que Deus não tem prazer. Mas Deus trará o juízo para julgar o pecado. Isaías 24 diz que a terra pranteia e está murcha e cambaleia por causa dos pecados dos moradores da terra. Ela nem diz dos pecadores, por causa dos pecados dos moradores da terra. E é bom a gente explicar isso porque as pessoas pensam que nós, pastores e sacerdotes, temos uma visão de um Deus, né, saindo fogo da boca dele para matar todo mundo. Essa é a visão que muitos têm. Ainda sobre esse livrinho, volta comigo para o capítulo 10, verso 2, até a palavra em grego, lá no capítulo 5 e no capítulo 10, a palavra grega não é a mesma, são palavras diferentes. Então isso mostra que João está falando de um livro que é diferente desse outro livrinho, do capítulo 10. E esse livro pequeno deve conter parte desse propósito. E você pode pegar aí a sua Bíblia, e eu vou pedir que o Rogério coloque na tela, Ezequiel 2:9. Ezequiel 2:9. Deus vai dizer a Ezequiel, Deus vai dizer a Jeremias que ele comeu, tinha na mão, eu vi uma certa mão que se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E Deus vai falar a Ezequiel, come esse rolo. E depois vai e fala à casa de Israel, fala para a casa de Israel, e eles não quererão te ouvir, Ezequiel, mas você vai falar, porque esse povo é casa rebelde. O que Deus está falando? Palavras que vão ser mel. Se você continuar a leitura em casa, você vai ver que é mel para Ezequiel e depois é amargo. Eu, às vezes, tenho muito cuidado quando eu vou falar com as pessoas, né? Eu sei que eu tenho um ministério, que eu tenho uma veia pastoral, mas uma veia profética. Então, na mesma hora que eu vou
com a bomba lá do profeta, e eu digo assim, agora já põe no colo. Para mostrar, olha, é assim, mas você precisa se arrepender. Precisa deixar o pecado. É por isso que se um pastor, um púlpito for só do profeta, o profeta vai, como diz a pastora Vânia, despedaçar as patas da ovelha, e a ovelha vai ficar arriada sem pata no chão. E quem vai levantar essa ovelha? O pastor. Mas o pastor é só profeta. Já vem com a faca, já despedaça, né, as patas da ovelha, e a ovelha vai se levantar como? Então nós precisamos do ministério pastoral e do ministério profético. O sexto aspecto aqui que nós aprendemos é que o anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha que anjo. Por isso que alguns dizem que tem anjo grande, de 10 metros. Eu nunca vi dessa altura, mas eu estou dizendo aqui 10:4, diz o versículo do capítulo 10. E logo que falaram os 7 trovões, vamos ver, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, eu falei o verso 4, acho que é o 2, E tinha na mão um livrinho aberto, agora leiam, e pôs o pé direito sobre onde? Sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Sabe o que nós aprendemos aqui, naquela tese de Mateus 22, Mateus 21, que Deus arrendou a terra ao homem, que Deus reivindicará a propriedade da terra para ele. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele tem um pé no mar, ele tem um pé sobre a terra. Sabe o que isso implica? Que Deus é soberano. Ele tem um controle de todas as coisas. E ele vai reivindicar a sua propriedade. Há uma passagem misteriosa em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 em diante, Paulo diz que Jesus um dia entregará o reino a Deus o Pai. Eu vou dizer de novo, eu não vim aqui nenhum amém. Ele entregará o reino a Deus o Pai. Posso fazer uma pergunta? Por que ele vai entregar? Porque ele não veio como Deus, ele veio como o último Adão. O primeiro Adão deveria governar a terra, mas o pecado entrou, e esse primeiro Adão até hoje destrói a terra. Mas o último Adão vai restaurar todas as coisas. E no final, ele vai entregar a terra, a igreja restaurada para ele. Ele reivindica a sua propriedade. E veja que ele é tão proprietário do céu e da terra, que o verso 6 diz assim, ele que criou, vamos ler? O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Foi ele que criou. A sétima lição que aprendemos aqui do anjo forte, é que esse anjo tem a voz como de leão. Aleluia. Está em moda aí os filmes da Disney, um leão, bramindo. Mas o leão é o rei da selva. Quando ele vem a bramir, os animais se calam. Até os rinocerontes, os hipopótamos e as donas girafas, que são altas e compridas, se rendem ao rei da floresta. E o capítulo 10, verso de número 3, diz assim, vamos ler. E bradou em grande voz, como ruge um leão. É uma metáfora, como ruge. E quando bradou, desferiram 7 trovões, as suas próprias vozes. E esses 7 trovões já são 7 taças dos juízos de Deus que nós ouviremos falar daqui a pouco. E o número 8, faltam apenas 2 pontos acerca do anjo. E esse anjo, ao falar, se ouvem 7 trovões. Capítulo 10, verso 3 e 4. E logo que falaram os 7 trovões, e no final do verso 4, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Você tem dúvida? Nem todo trovão é Deus falando. Mas em Êxodo 19 diz que Deus apareceu no Monte Sinai com trovões, raios e relâmpagos. A ira de Deus. Esses trovões, como diz o Salmo de número 29, que eu gosto muito, quando o Ministério Koinonia, em 92, eu acho, gravou aquele CD, ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, trovões, relâmpagos,
Salmo 29 fala isso. É a iminente manifestação da ira de Deus. E o 9º ponto acerca do anjo é: esse anjo posiciona-se como um conquistador universal. Não é ele quem vai conquistar, mas é Cristo quem vai conquistar, reivindicar a propriedade, mas esse anjo traz essa mensagem de que o nosso Deus é aquele conquistador. Capítulo 10, verso 2, diz: ele tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele é conquistador. E o verso 5 diz: então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. E é essa declaração que agora nós vamos ler, já lemos, vamos refletir do verso 6 ao verso 7. O que é que esse anjo falou? E aí eu quero trazer 3 pontos para finalizar a nossa reflexão. Qual foi a mensagem desse anjo? Eu havia dito que o capítulo 9 tem um interlúdio com o 12, o 10 e o 11. São 2 capítulos ali no interlúdio da 7ª trombeta. Portanto, o 10 e o 11 falam para nós de algo muito singular. É no capítulo 11 que a Bíblia diz que o grande mistério de Deus será revelado. Sabe qual é o grande mistério? Moisés disse para Faraó quando perguntou: quem foi que te enviou? Quem é você? Os irmãos acompanharam ali aquele desembargador aqui de São Paulo, que desafiou o policial. Você sabe com quem você está falando? Agora imagina, quando Deus começar a operar o seu juízo, a Bíblia diz que será revelado o grande mistério de Deus que os homens não conheceram. O grande mistério é a própria identidade de quem Deus é. E eu quero dizer uma coisa: a mensagem do anjo forte do Apocalipse 10 é: esse tempo está chegando, essa hora está perto, esse momento está próximo. Não temam, mas está próximo o dia da ira do Senhor. Vamos ver a mensagem do anjo, capítulo 6 agora. E jurou, então esse anjo vai jurar. Então o primeiro tópico aqui dessa mensagem do anjo é a solenidade com que o anjo declara a sua palavra. A solenidade. Veja o verso de número 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e tudo quanto neles existe. E o que é que o anjo falou? Já não haverá demora. Meus irmãos, quando Deus jura, eu convido você a marcar em seus apontamentos, Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 20, Deus jurou a Abraão. Deus jurou em Gênesis 15, Deus jurou em Gênesis 22, quando Abraão ofereceu Isaque e Deus ia imolar, Abraão ia imolar Isaque, e aí Deus falou: não faças isto, porque agora eu sei que tu temes a mim, eu agora te digo, eu te juro, que agora eu tenho um homem na terra em aliança comigo, e deste homem eu trarei uma descendência, e desta descendência eu trarei um descendente, e esse descendente é Cristo. Ele jurou, e ele jurou a Davi. Atos capítulo 2, verso 29 e 30, Deus jurou a Davi, Deus jurou no Salmo 89 a Davi, Deus jurou em 2 Samuel 7, Deus jurou a Davi e disse: eu te juro, ainda que a tua descendência se corrompa, eu trarei um descendente que se assentará no teu trono e reinará eternamente. Meus queridos, esse descendente já veio, ele se assentou no coração de cada um dos irmãos que está aqui presente, mas um dia ele virá e se assentará no trono, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará aquilo que César usurpou para si: Senhor, Jesus é o único Senhor. O juramento é feito ao Deus Criador. Veja o versículo 6, ele jurou em nome de Deus, diante daquele que criou o céu e a terra. O segundo aspecto que aprendemos aqui da mensagem do anjo, o conteúdo do juramento deixa claro que não haverá mais demora.
O juramento deixa, o conteúdo do juramento deixa claro que não haverá mais demora. O capítulo 10, verso 6 diz, vamos ler? E jurou, vamos? Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. E o finalzinho do versículo 6, qual foi o conteúdo da mensagem? Juntos, não haverá demora. Por que Deus está demorando? Muito obrigado. O clima está muito seco. Tem 2 aparelhos de ar em cima aqui de mim. Mas é bom, não tem problema não. Por que está demorando? Porque em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 9, diz que Deus não voltou ainda. Porque Ele está esperando pela sua família, pela minha família, pelos meus amigos e seus amigos, para que eles se arrependam. Pedro diz que Deus é longânimo. Longânimo quer dizer em inglês long suffering, sofrer longamente, porque Ele ama, Ele sofre esperando que o homem se arrependa. Só que agora, depois das trombetas, onde estava presente a misericórdia, depois dos selos, onde estava presente a misericórdia, agora não terá misericórdia. Porque agora virão os juízos, as taças da ira de Deus. E a mensagem do anjo forte é: agora não haverá mais demora. É forte, irmãos. O capítulo de número 10 diz no versículo 6, a última frase: não haverá demora. O juízo está chegando. Qual foi a última mensagem da sexta trombeta? Qual foi? Vamos relembrar? Vamos relembrar? Por que Deus vai dizer, já não haverá mais demora? Nós temos que lembrar, o povo de Deus é um povo esclarecido. Não é um povo alienado. Nossa, o que está acontecendo aqui? Não é um povo alienado. Capítulo 9, verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, vamos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver nem ouvir. E agora o 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios. E o último aspecto, depois que o anjo diz, não haverá mais demora. O terceiro tópico é que quando a sétima trombeta tocar, haverá a revelação total do mistério de Deus. O verso 7 diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o quê? O mistério. É aqui que Deus mostrará. Não é Trump, não é Bolsonaro, não é Rainha Elizabeth, não é Macron. Eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Faraó foi fichinha quando ele viu os juízos, quando perdeu seu próprio filho, vitimado pela morte pela 10ª praga, onde o seu próprio filho, que era tido como uma divindade, ele enterra e sepulta o seu filho. Ele viu a sua vulnerabilidade, a sua miséria. E quando Deus revelar o seu mistério, Ele vai revelar o que Ele revelou a Abraão. Eu sou. Eu sou o Deus dos céus e da terra. E porque Ele é o Deus dos céus e da terra, Ele tem autoridade para impetrar seu juízo e também aplicar a sua misericórdia para com aqueles que se arrependeram. E o desafio para nós nessa mensagem é que o tempo está chegando. E o basta de Deus está prestes a ser pronunciado. Basta, pelos 7 flagelos, o julgamento final está prestes a vir. Isso serve de lição para as nossas vidas. E como foi dito pelo pastor Felipe na última reflexão, domingo à noite, Deus guardará a igreja. Ele não guardará os membros das igrejas. Ele guardará os que são igreja. Há muitos que são membros, mas não são igreja. Ele vai guardar os seus. E eu desejo que eu e você, a começar de mim, né, porque eu posso pregar, eu vou ser o primeiro a ser cobrado. Desejo estar naquele dia, na presença de Deus.
Meus queridos, eu fico encantado com esse livro, porque eu também não tenho dúvida, como nós cantamos aqui hoje, haverá uma grande colheita de almas. Se nessa pandemia muita gente que estava afastada da igreja se voltou para Deus, quando Deus trouxer os seus juízos, muita gente vai se voltar para Ele, mas também muita gente blasfemará de Deus. Mas Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. E o desejo é que eu e você saiamos daqui encorajados, batizados no Espírito Santo, revestidos, comer esse livrinho que é mel na boca, mas é amargo, para pregarmos o Evangelho às nações. Vamos nos levantar, vamos receber a capacitação divina para fazermos a obra. Vamos orar para que Deus use a igreja dele, use a sua vida, e que você seja um instrumento para dizer às nações: o dia do Senhor está perto.